Vamos começar então o podcast Verdes Ventos. Eu estou aqui hoje com o professor Luciano Paes, ambientalista e doutor em mudanças climáticas. Luciano, prazer estar aqui com você hoje. A gente vai falar sobre Niterói, sobre ações importantes para a cidade. E eu queria começar com uma pergunta importante, Luciano, que é a sustentabilidade em Niterói, né? Como é que a gente está hoje pensando uma cidade, o meio ambiente da cidade? Niterói tem 60% do seu território preservado, né? Então, eu queria que você contribuísse aí e falasse a sua visão sobre Niterói hoje no meio ambiente. Isabel Swan, muito obrigado pelo convite, né, da gente estar junto aqui nesse bate-papo importante e fundamental para a gestão pública, né? A gente precisa, de fato, trazer a natureza para dentro das soluções urbanas e a gente tem feito esse trabalho aqui na cidade de Niterói. Então, desde, por exemplo, né, as áreas protegidas dentro das unidades de conservação que temos, né, que está chegando aí a 60% do território, isso é um desafio gigante, dentro de um contexto da segunda maior região metropolitana do país, né? Uma cidade que está colada com a capital, a gente conseguir fazer essa proteção da natureza, ela é muito importante. E é fundamental também para a gente adaptar a cidade a esses novos tempos de emergência climática. A árvore, ela deixou de ser aquele símbolo pura e simplesmente... Tranquilo. A árvore deixou de ser aquele símbolo pura e simplesmente bucólico, né, e simbólico de contemplação do verde, né, como tinha muito na década de 70 e 80. Hoje, a gente entende a árvore, entende toda uma floresta, toda uma vegetação, trazendo também essa questão do carbono, onde a árvore ela é importante no sequestro e no estoque de carbono. Ela retira o carbono da atmosfera e fixa na sua biomassa. Então, a gente começa já a pensar outras estratégias. E, além disso, né, é a coisa mais linda que tem você ter uma cidade verde, né? Você ter uma cidade arborizada, como Niterói é. Se você olhar assim para os nossos vizinhos, né, que não conseguem ter tanto verde como nós, sem demérito nenhum às cidades vizinhas, mas Niterói é linda, né, Isabel? Linda demais, inclusive as árvores são catalogadas da cidade, né? Eu acho que isso aí é um avanço, você ter as árvores monitoradas, esse monitoramento dessa vegetação em Niterói, né? Isso é primeiro mundo, a gente vê isso na Alemanha, as árvores com QR Code, com histórico de cada árvore, né? E Niterói também tem isso visto a partir de uma visão georreferenciada. Então, assim, é um avanço importante para a cidade. É um avanço para a gestão, né? É muito importante a gente entender o que a gente chama dos nossos indivíduos arbóreos, né? A gente saber catalogar, monitorar, extrair quando preciso, né? Mas plantar e fazer a restauração ecológica sempre, né? Então isso tem que ser uma constância dentro da gestão de manejo dos nossos parques, por exemplo, isso é muito importante. Só que a gente precisa fazer isso e eu acredito assim que uma nova roupagem ela precisa ser realizada, sabe? A gente precisa discutir e debater seriamente com a sociedade. Por exemplo, na Câmara dos Vereadores, né? É importante que a gente tenha lá, por exemplo, pessoas sensíveis a essas questões ligadas ao verde, pessoas que consigam dialogar com a sociedade, porque a sociedade ela nos cobra esse posicionamento. Niterói tem uma população muito qualificada e exigente, né? Sempre quando tem, por exemplo, alguma retirada de árvore, principalmente na área urbana, né, da cidade, em áreas mais adensadas, muito cidadão me manda mensagem, foto, Luciano, olha essa árvore, por que extraíram? E aí a gente vai buscar saber, e grande parte das vezes é porque aquela árvore, às vezes externamente, não estava se mostrando ali com algum problema, mas ela estava com uma broca, ela estava podre, ela estava seca, né, por dentro do seu enraizamento, né, e isso acabava contribuindo por outros problemas na cidade. Então a gente precisa retirar, mas lembrando, toda árvore que a gente retira, a gente planta outras 6 na cidade. Então, no mínimo, isso é legislação e isso a gente vai continuar cobrando e exigindo. Com certeza. Muito, muito importante, fundamental. Agora, a cidade também pensa na questão das mudanças climáticas, né? Eu, como velejadora, assim, ao longo dos anos, eu vejo mudanças
efetivas nos ventos do mundo, né? A gente vê ventos muito fracos ou ventos muito fortes, né? É diferente do que era há 20 anos atrás. E hoje o Brasil passa por uma situação de queimadas. Já tem 20 anos velejando? Mais de 20 anos. E aí, pensando nas mudanças climáticas, né? Niterói é uma cidade que hoje é muito resiliente, né? E mitiga esses riscos, né? Porque tem estação de meteorologia importante para monitoramento da chegada das frentes e também investimento alto, né? Em contenção de encostas. Então, eu queria que você, como secretário do Clima, né, a primeira Secretaria do Clima em Niterói, no Brasil foi em Niterói, então Sim. Você, como um pioneiro, falasse desse trabalho. Isabel, acho que todos niteroenses lembram bem de 2010, né? A gente teve uma tragédia muito grande na cidade, que ficou conhecida a partir do número de vítimas que tivemos no Morro do Bumba. Mas atacou a cidade inteira, né? Essa tragédia, ela ocupou todo o território da cidade. E naquele momento a cidade não estava preparada para o enfrentamento desse evento climático extremo que tivemos, chuvas fortíssimas, naquele abril de 2010. Em 2013, com a entrada do prefeito à época, Rodrigo Neves, ele iniciou uma série de estratégias para a gente começar a adaptar Niterói. E aí, uma delas foi a que você levantou, de contenção de encostas. De 2013 até hoje, mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais foi investido, né? Dinheiro esse que salva vidas, né? Salva vidas por quê? Porque em 2023, né, no ano passado, a gente teve a mesma quantidade pluviométrica, a mesma quantidade de chuva em fevereiro de 2023 do que tivemos em abril de 2010. E ninguém morreu em fevereiro do ano passado. Então, essa é a primeira questão que nos orgulha muito de investir, que seja 10, 20, quanto dinheiro for, porque salvar vidas não tem preço, né? Então, a gente tem que investir nisso. Mas, fora isso, diversas outras estratégias foram sendo construídas na cidade. Então, que até culminaram na criação da Secretaria do Clima pelo prefeito Axel Grael. O prefeito entendeu que esse fenômeno climático é um fenômeno global, né? Você, quando está velejando mundo afora, você repara, por exemplo, essa circulação dos ventos sendo de forma muito variada e não por conta de uma estação meteorológica, estação diferente, né? A primavera, o verão, o inverno tem ventos diferentes, velocidades diferentes, direções diferentes, né? Sim. E as mudanças no clima estão atropelando tudo isso, né? Estão dificultando, por exemplo, inclusive, com que o esporte, né, tanto da vela quanto o esporte, por exemplo, que ele é feito outdoor, que ele é feito com a natureza, tem agravado muito isso. A Secretaria do Clima foi uma inovação, de fato, né? Foi a primeira do Brasil. Num primeiro momento, a gente entendeu que era fundamental a gente criar os instrumentos de governança, né? Então, naquele primeiro ano de 2021, foi em fevereiro de 2021, a gente criou os fóruns e os colegiados de participação de todos os setores envolvidos. Então, por exemplo, hoje, por lei, a sociedade organizada ela participa da construção da política pública, mas também junto com o poder público, junto com empresas e junto também com as universidades. Então, a gente tem uma massa crítica de representatividade importantíssima na cidade e fazendo com que a gente, então, avance demais nessa questão de mudança climática. Você que está assistindo a gente agora, por exemplo, joga no Google, depois de acabar o podcast, né? Mas joga no Google, escreve no seu celular para você não esquecer, por exemplo, mudanças climáticas em Niterói. Vocês vão ver e ter orgulho que Niterói é hoje uma referência nacional e internacional de governos subnacionais, ou seja, estados e municípios, no que diz respeito a adaptar a cidade a eventos climáticos extremos. E isso é muito fruto de um trabalho que a gente vem desenvolvendo há anos, sabe? E eu tenho muita responsabilidade, também muito orgulho, me honra, né, ter podido criar essa secretaria junto com o prefeito Axel Grael e juntos a gente fazer um trabalho de base fundamental para salvar vidas. Olha, e outra vitória também que a gente encontra, né, no governo, né, nessas últimas gestões e que culminou na entrega, né, do Parque Orla Piratininga Alfredo Sirquis.
né? Assim, você vê uma região inteira foi integrada e renovada através do Parque Orla. Hoje, né, eu, antes de ir para a Olimpíada, treinei, pedalei no Parque Orla, então assim, e ver aquela lagoa linda, sendo bem tratada, né, passando por um processo de despoluição, integrada com a natureza, também integrada ao saneamento básico, ao crescimento de redes de controle, redes de captação do esgoto. Então, isso tudo você acompanhou de perto, né? E eu queria que você comentasse também como é que foi o desafio do Parque Orla Piratininga. Um desafio gigante, né? Gigante, é grande. Além de ser grande em tamanho, também é grande também em inovação, né? O Parque Orla Piratininga é o maior parque com soluções baseadas na natureza do Brasil. E eu me lembro, em 2017, o atual prefeito Axel Grael, à época, era secretário de governo, em 2017, e me convidou para ser o gestor das lagoas de Itaipu e Piratininga, né? E falando o seguinte, olha, a gente vai iniciar aqui um trabalho muito inovador no que diz respeito à Lagoa de Piratininga, para a gente poder avançar com as soluções baseadas na natureza aqui na cidade de Niterói. E o que é isso? Acho que é importante contextualizar para o público que está assistindo a gente, Isabel. A gente teve, em especial, século XIX e XX, né? Mas muito fruto do século XX, e aqui na cidade de Niterói, a partir de 1940, a urbanização ela sempre deixou de lado a natureza. Na verdade, a natureza ela sempre foi um obstáculo à expansão urbana, né? Então, se você tinha uma floresta, vamos desmatar essa floresta, vamos queimar e vamos jogar concreto em cima, vamos pavimentar, vamos botar prédio, né? Se tem um morro, vamos furar o morro, né? E vamos fazer um túnel, vamos tirar esse túnel. Se a gente tem um rio, vamos retificar esse rio, botar ele para andar em cima de concreto, né? Vamos calçar a margem do rio, vamos retirar essa vegetação. Ou seja, tudo, por exemplo, que a natureza pudesse ser excluída do processo de urbanização, ela deveria ser excluída. E a gente percebeu que a natureza está dando a resposta dela, né? Através das mudanças climáticas. Então, o que a gente tem que fazer? É exatamente isso que eu falei e que o Parque Orla... a cidade. Exatamente. E que o Parque Orla faz isso muito bem, que são as soluções baseadas na natureza. A solução da cidade ela precisa estar baseada na natureza. E aí, então, através de um projeto inovador, o prefeito Axel liderou e coordenou toda essa proposta, né? A gente tem ali, por exemplo, jardins construídos, né? Jardins filtrantes, jardins de sedimentação, né? Biovaletas, por exemplo, para a gente separar e segurar, por exemplo, aquele resíduo, aqueles efluentes que estão chegando de águas da chuva, além de que a gente colocar a população para dentro da lagoa, né? Fazer, por exemplo, toda uma contemplação. Aquela planta, aquela macrófita, aquela flor que está ali, muitas das vezes, para o usuário comum, e que bom que seja assim também, está vendo aquilo ali como uma forma cênica, um embelezamento do parque. Mas ela tem também uma responsabilidade de limpeza, né? Isso é muito legal, muito, né? Muito. A gente, por exemplo, colocar decks ali suspensos, né? Para dentro do espelho d'água da lagoa é muito importante para a gente valorizar os corpos hídricos, né? Se você reparar bem, quando a gente anda pela ciclovia, e temos ciclovia em todo o entorno da lagoa, né? Isso é lindo, né? E a gente vê várias famílias andando e tudo mais, isso é mó barato. Se você reparar bem, muitas casas elas nem janela possuem para a lagoa. Você reparou isso já, né? Eu já reparei. Eram viradas de costas, né? E hoje em dia, o maior legado é estar olhando para a lagoa. Quer dizer, você vê as crianças soltando pipa ali, né? Pias bonitos, né? O espaço para os pescadores também bem cuidado para eles guardarem suas embarcações. Então, quer dizer, retomada e valorização da natureza, e que é o que a gente precisa, pensando, né, a cidade para o futuro, pensando a cidade integrada e valorizada. Não existe, eu acho, pensar na cidade, qualquer que ela seja, se você não trouxer o contexto verde. E quando eu falo do verde, eu falo de uma forma mais ampla, né? Não por ser só o nosso partido, né, que a gente já milita há muito tempo, mas é importante também a gente entender o verde como essa questão da natureza.
Então, as cidades, por exemplo, do futuro, elas são cidades que precisam se adaptar aos eventos climáticos extremos, às mudanças climáticas. A gente não freia as mudanças climáticas, a gente não consegue, não existe hoje nenhum processo da gente reduzir as mudanças climáticas, entendeu? Sim. Então a gente precisa adaptar as cidades, e Niterói está fazendo a sua parte. Por exemplo, você vê um médico de família no seu bairro, Jacaré, né, um exemplo de construção sustentável, né, com painel solares, com uma estrutura integrada, do lado de um rio que foi naturalizado, renaturalizado, né, que foi limpo e que faz parte da cidade e que foi também valorizado no seu entorno. Então, quer dizer, queria também que você comentasse essas ações que também perpassam a área da saúde, mas que você coloca os valores de sustentabilidade nas construções e na infraestrutura municipal. Isabel, a gente entende, por exemplo, a questão hoje da mudança climática e do respeito ao meio ambiente como uma agenda transversal, né? Ela impacta diversos outros setores. E quando você traz a questão da saúde, né, essa sensibilidade que você tem nessa questão da saúde, ela é muito importante para uma gestora pública, porque o que acontece? Dentro de um processo de restauração ecológica que fazemos, de uma renaturalização de um rio, né, de você tentar trazer um ambiente mais confortável e harmonioso, mais equilibrado, né, para todos, a gente também reduz problemas de saúde, né? Eu vou dar alguns dados aqui para a gente refletir a respeito disso. Como, por exemplo, na Europa, no ano passado, 23 mil idosos morreram por conta do calor. Ano passado, 23 mil idosos morreram por conta do calor. Esse ano, esse dado ainda não saiu, né? Porque a gente está acabando o verão lá na Europa, mas é bem provável que esse número tenha aumentado, porque 2024 está mais quente que 2023. E 2023 foi o ano mais quente dos últimos 250 mil anos. Então, assim, a gente está passando por um processo onde o cuidado com o meio ambiente, né, e a atenção das questões climáticas precisa ser cada vez mais efetivo. Parou aquela agenda onde o meio ambiente é somente uma agenda paralela. E aí o que acontece? Parou aquele momento daquela agenda ambiental e climática ser uma agenda paralela. A gente tem que trazer para o centro das decisões políticas, porque é uma agenda que salva vidas. Então, assim, quando a gente fala de um médico de família sustentável, quando a gente fala, por exemplo, de todas essas questões de respeito, de equilíbrio, de proteção à natureza, a gente está falando de todas as agendas que estão articuladas e integradas com a agenda de clima e de meio ambiente. Então, a gente fala, por exemplo, dessa questão da saúde, a gente passou por uma pandemia há muito pouco tempo, né? E a pandemia, ela iniciou todo o seu processo por conta de um desequilíbrio ecológico. Então, isso é uma coisa muito importante. Diversos especialistas pelo mundo já estão dizendo que novas pandemias podem surgir. Niterói já está à frente, está um passo à frente, né, para a gente poder, inclusive, promover essa agenda de cuidado com a sociedade que temos. Muito importante essa visão. E agora falando, né, de futuro para Niterói, futuro da gestão de Niterói, como é que você vê Niterói para o futuro, Niterói como um exemplo de cidade para o Brasil? Queria entender o que você enxerga sobre Niterói e assim, seu desejo, sua esperança para a cidade. Isabel, a gente corre o mundo afora aí, né? Você participando, né, dos diversos esportes, participou agora de uma forma brilhante das Olimpíadas. A gente tem o maior orgulho de ter né, uma niteroense como você, que representa muito bem a nossa cidade, mundo afora. E eu, nessa agenda climática, a gente também é muito convidado pelo Brasil e fora dele também, para a gente poder compartilhar essas ações com outros gestores públicos. Nesse sentido, o que acontece? Acaba que a gente, pelo olhar que temos de gestor público, a gente tem um olhar mais cuidadoso quando a gente vai em outra cidade. A gente olha, por exemplo, um meio-fio que não está pintado, uma calçada que está quebrada, né, um piso diferente. A gente olha como, por exemplo, aquele prefeito cuida da questão da saúde, da educação. A gente tem esse olhar, né, mais amplo. E olha,
Niterói está muito à frente, viu? Niterói está muito à frente de muitas cidades que a gente, né, vai até cidades, por exemplo, de países desenvolvidos, né? Agora, é óbvio que temos muitos outros desafios a cumprir, muitos, né? A gente anda na cidade, a gente corre a cidade e a gente sabe que a cidade ela não está pronta e nunca estará, né? A gente vai estar sempre trabalhando para melhorar a cidade de Niterói. Então a gente tem alguns desafios ainda para cumprir na área da educação. A gente tem alguns desafios para cumprir, por exemplo, na ampliação e na integração da sociedade com a cultura da cidade, com os esportes, né, da cidade. Com turismo, também com ecoturismo, que a gente Exatamente. pode trazer muito, né? A gente tem espaço para isso. Eu acho que Niterói já avançou muito nas políticas de turismo, né? E principalmente o turismo integrado à natureza, mas é preciso avançar mais, divulgar mais, para a gente trazer investimento, mais hotéis para a cidade. Niterói é lindíssima, né? E a gente ainda precisa desse investimento, né, de cidade, e colocar Niterói para o mundo, né? Niterói que tem águas escondidas, né? Niterói. Então, cadê nossas águas? Estão escondidas? Não, vamos mostrar, né? Economia do mar de Niterói, economia pesqueira. Então, assim, a gente tem muitos potenciais para serem desenvolvidos para o futuro, mas que ainda é preciso ter esse olhar integrado de cidade, onde você cresce economicamente, aí você impacta no turismo, você cria uma cidade sustentável, que pensa o futuro, resiliente, né, e que tem um fundo soberano também para mitigar riscos, tanto ambientais quanto, né, pandemias que podem vir a ocorrer. Então, Niterói é isso. Acho que Niterói tem essa força. É isso. E eu acho que toda essa construção, Isabel, que você tem um olhar muito sensível a isso, muito importante, né? Você, que vai ser a nossa futura gestora pública aqui, é muito importante ter essa sensibilidade. Vamos trabalhar, estamos trabalhando para isso. Estamos trabalhando para juntos. Isso. É importante demais isso, e eu vejo o futuro de Niterói como uma coisa que a gente fez também na Secretaria do Clima, quando a gente criou esses instrumentos de governança, né? A gente tem que trazer para perto e criar esses instrumentos onde você tem uma participação ampla da sociedade, da universidade, das empresas nessa construção. Cada um com a sua responsabilidade e competência, obviamente, né? Mas é fundamental que a gente faça isso de forma conjunta, né? Então, quando a gente, por exemplo, quando você citou super bem a questão do ecoturismo, né? A gente tem uma demanda reprimida gigante aqui na cidade, né? Então, por que não trazer empresas brasileiras de Niterói para dentro desse processo, né? A gente capacitar, por exemplo, profissionais aqui da cidade de Niterói para a gente construir junto esse processo, né? Porque, por exemplo, a gente pode fazer outras demandas da cidade, mas é fundamental que a gente faça isso de forma de governança. Então, quando a gente fala de governança, e você fez uma pós-graduação nessa área, né? Você vai falar disso melhor do que eu, obviamente, mas é fundamental que a gente traga todos os impactados. E todos os impactados são os niteroenses. Assim como você, assim como eu, a gente busca uma cidade cada vez melhor, cada vez mais aprazível, cada vez mais harmônica e equilibrada. Então, a gente não está aqui à toa, a gente está aqui para trabalhar muito duro, sério. Já estamos fazendo isso, né, agora já, para a gente poder cada vez mais deixar um legado, né, para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos parentes, para os nossos amigos e para todo niteroense. É o que queremos, né? E Niterói tem todo o potencial e já é exemplo para o Brasil e vai se tornar ainda mais, né, com uma gestão responsável, sustentável, que pense a cidade para o futuro. É o que a gente precisa, né? Para as próximas gerações terem orgulho do que está sendo construído hoje, né? Porque toda a construção se dá hoje para a gente ter o resultado na frente. Eu, como atleta, vivencio isso, né? Como é importante você tratar cada dia, você ir construindo, botando um tijolinho, né? Plantando uma árvore, não só fazendo essa... Para que ela cresça forte e dê bons frutos. Então vamos em frente com Niterói. Obrigada, Luciano, por essa conversa tão importante. E vamos lá. Vambora.